Boa noite a todos. Eu me chamo Beatriz e estou aqui com a Sabrina para apresentarmos nosso grupo de estudantes de psicologia. Bom, no podcast de hoje, iremos falar sobre alguns tópicos, como quem é Melanie Klein, sua trajetória e seus principais conceitos, os pós-freudianos, a Sociedade Inglesa de Psicanálise e como funcionava. Também abordaremos sobre a natureza da ansiedade e os mecanismos de defesa, entrando na pauta da luta pelo amor e ódio, que acontece entre as pulsões de vida e morte. Como surgem e quais são. Também falaremos sobre a primeira forma de gratificação experienciada pelo bebê, a cisão do objeto na teoria psicanalítica e, por fim, falaremos sobre a desintegração do ego e a integração do eu rudimentar, explicando por que e como ocorre e qual a importância disso. Bom, começando com a Mel e com o Pablo, vocês poderiam nos contar um pouquinho sobre a vida da Melanie e também sobre o que estava acontecendo na Sociedade Britânica de Psicanálise? Boa noite, pessoal. O meu nome é Mel Isabelle e eu vou falar um pouco sobre a vida pessoal de Melanie Klein. Ela foi considerada a segunda figura importante da psicanálise, trazendo o estudo sobre crianças e adultos. Melanie Klein nasceu no dia 30 de março de 1882, em Viena. Morreu em Londres, dia 22 de setembro de 1960. Melanie tinha 4 irmãos, mas perdeu 2 deles ainda muito jovens. Melanie casou-se com Arthur Klein aos 21 anos e tiveram 3 filhos. Seu marido era engenheiro químico e, por conta de sua profissão, eles tiveram que se mudar bastante. Melanie tinha começado alguns cursos, mas não chegou a terminar nenhum deles. Um pouco antes da Primeira Guerra, eles passaram por Budapeste, onde Melanie leu um livro de Freud. Foi então que começou seu interesse pela psicanálise. O seu primeiro trabalho científico, O Desenvolvimento de uma Criança, foi apresentado à Sociedade Psicanalítica em Budapeste no ano de 1919 e publicado em 1921. Com todo o trabalho e viagens de ambas as partes, Melanie e seu marido se divorciaram e Melanie seguiu em frente com seu atendimento às crianças. Seu primeiro caso foi um menino que transmitia suas angústias através de brinquedos. Sendo assim, ela seguiu a linha de raciocínio de Freud sobre a análise dos sonhos. Foi então que surgiu a análise do brincar da criança, liberando o impulso agressivo e transmitindo no brincar infantil. De 1935 a 1946, Klein publica 3 dos seus mais importantes trabalhos em que vai marcar uma mudança importante dos seus pontos de vista. Uma contribuição para a psicogênese dos estados maníacos depressivo, em 1935, O luto e as suas relações com estados maníacos depressivos, de 1940, e Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, em 1946. Agora eu passo a minha parte para o Pablo, que vai falar algumas coisas sobre a vida profissional de Melanie Klein. Boa noite, sou o Pablo e vou falar um pouco sobre o lado profissional de Melanie Klein. Podemos dizer que era uma psicanalista freudiana, que adotava os seus métodos, embora não completamente. Sua especialidade era a psicanálise com crianças, que inclusive praticava e analisava seus próprios filhos, e se destacando com sua teoria das posições depressivas e esquizoparanoides. Klein, embora freudiana, apresentava divergências em relação a alguns aspectos da psicanálise de Freud. Uma delas era a respeito do psiquismo ser formado antes dos 3 anos de idade, o que causava atrito com a psicanalista e também filha de Freud, Anna Freud. O primeiro paradigma quebrado a respeito da psicanálise freudiana foi a da análise com crianças. Para Freud, não era possível a análise com crianças muito pequenas, pois as mesmas, por não terem desenvolvido a fala, não seriam capazes de colaborar com seus métodos de associação livre, enquanto Klein mostrava ser capaz de realizar a análise através do ato de brincar da criança. Com essas controvérsias, causa uma divisão na Sociedade Britânica de Psicanálise, entre freudianos, kleinianos e os neutros, com alguns artigos sendo publicados, um com o título de Controvérsia Freud-Klein, a fim de chegar a um acordo. Entre os neutros estava Winnicott, que também trabalhava com crianças. As maiores contribuições de Winnicott para a psicanálise foram com o ambiente
e o processo de maturação, que consiste no processo de cuidar da mãe com seu bebê para seu desenvolvimento. Muito interessante, pessoal. Agora, para dar início ao nosso tema, Gabriel e Raquel, vocês podem falar um pouco sobre a natureza da sociedade e dos mecanismos de defesa? Antes de entendermos a teoria de Melanie Klein, é preciso lembrarmos o que seria a pulsão de vida e a pulsão de morte. Dentro do inconsciente, existem elementos que não são acessíveis ao consciente. Alguns desses elementos são as pulsões. Pulsões são como uma necessidade que nos remetem a um determinado fim. A pulsão de vida é toda demanda interna que busca pelo prazer, enquanto a pulsão de morte é toda demanda interna que busca pelo isolamento, pela estagnação e pelos atos de destruição e agressividade. A maior parte dos nossos pensamentos e ações é o resultado da combinação entre essas duas pulsões. Dito isso, Melanie Klein entende que os bebês estão vivendo um conflito constante entre as pulsões de vida e de morte. E esse conflito traz como consequência a ansiedade. O bebê não consegue enxergar a mãe como um objeto total. Ele a identifica como objetos parciais. Isso caracteriza a posição esquizoparanoide. Esses objetos parciais, para Melanie Klein, são diferenciados em dois elementos, o seio bom e o seio mau. O seio bom é o seio que amamenta, o seio que dá prazer e que está ali quando o bebê quer e precisa. O seio mau é o que não está ali quando o bebê quer, que vem com pouco caso ou de qualquer jeito e acaba gerando ao bebê muito mais frustração do que satisfação. O bebê fica, então, o tempo todo diferenciando o que é bom do que é mal. E, por conta dessas emoções ambivalentes e de conflitos entre as pulsões, o bebê deseja controlar o seio devorando e guardando. Mas, ao mesmo tempo, os seus desejos inatos de destruição oriundos da pulsão de morte, fantasiam a aniquilação do seio por mordidas e agressões. O ego do bebê é o responsável por mediar esse conflito, que faz com que ele deseje guardar o seio bom, o seio ideal, dentro de si e protegê-lo do seio mau, do seio perseguidor. Nesse contexto de tentar proteger o seio ideal, o bebê adota a posição esquizoparanoide, que faz com que ele atribua valor positivo à sensação de nutrição e satisfação e valor negativo à sensação de fome e frustração. E é a partir de então que o bebê, estando na posição esquizoparanoide, ele usará mecanismos de defesas para se defender. Boa noite a todos, eu me chamo Gabriel e irei falar um pouquinho sobre os mecanismos de defesa nessa fase. É muito importante colocar que os mecanismos de defesa, assim como outros conceitos fundamentais na psicanálise, eles são de crucial importância para o entendimento do funcionamento psíquico. Os mecanismos de defesa, no geral, são maneiras do ego de tentar atender às demandas das outras instâncias, ou seja, o id e o superego, sem causar danos ou ansiedade à pessoa. Entre os mecanismos de defesa, podemos citar dois como muito importantes nos indivíduos em geral, que são o recalcamento e a sublimação. Eles têm um papel fundamental na dinâmica psíquica. O recalcamento é quando algo, por causar muita ansiedade e desconforto no ego do indivíduo, é deslocado para o inconsciente, a fim de preservar a estabilidade do funcionamento da pessoa. Já sublimar é um dos mais elevados mecanismos de defesa e tem relação com canalizar a libido para um objeto que é socialmente aceito, que é valorizado. Sendo dessa forma, e complementando as ideias de Anna, Freud e Freud, Melanie Klein pontua para o ego do bebê sofrer de ansiedade causada pelas pulsões. O ego ele desenvolve uma série de mecanismos de defesa para se proteger dessa ansiedade, sendo provavelmente o primeiro
o uso defensivo da introjeção e da projeção. A projeção faz com que o bebê projete alguma coisa que é normalmente sua em um objeto externo. Já a introjeção faz com que haja a absorção de algo que é externo para o interno. Ela também cita que o ego se esforça para introjetar o bom e para projetar o mal. Esse, contudo, não é o único uso da introjeção e da projeção. Há situações em que o bom é projetado a fim de mantê-la salvo do que é sentido como uma esmagadora maldade interna, bem como algumas situações em que os perseguidores eles são introjetados e mesmo identificados numa tentativa de obter controle sobre eles. A característica permanente é que em situações de ansiedade, a divisão ela é ampliada e tem um uso muito forte da introjeção e da projeção para que o objeto bom e o objeto mal, eles nunca estejam juntos, sempre estejam o máximo separado possível um do outro. E essa tendência à idealização crescente do objeto ideal pode fazer surgir outro mecanismo de defesa, que é a negação mágica onipotente. A negação mágica onipotente, ela faz com que o bebê negue completamente a existência de um objeto mau e persecutório, o que faz assim ele não ter nenhum medo. Algumas vezes também ele pode acabar pegando esse objeto mau e transformar ele em um objeto ideal. A consequência disso é que essas crianças são aquelas crianças consideradas perfeitas, que não têm medo de nada, que não dão trabalho, e quando eles ficam adultos, normalmente eles não conseguem separar muito bem o bem e o mal, porque para eles sempre vão ter uma tendência a idealizar o objeto mal e não reconhecer o verdadeiro bem. E também, a partir da projeção original do instinto de morte, desenvolve também mais um mecanismo de defesa, que é muito importante nessa fase do desenvolvimento, a esquizoparanoide. A identificação projetiva. Na identificação projetiva, partes do eu e objetos internos são expelidos e projetados no objeto externo, o qual então meio que se torna possuído e controlado pelas partes projetadas, identificando-se com elas. A identificação projetiva, no geral, ela tem muitos objetivos. Ela pode ser dirigida para o objeto ideal, a fim de evitar separação, ou pode ser dirigida para o objeto mau, a fim de obter controle sobre a fonte de perigo. Várias partes do eu podem ser projetadas com vários objetivos. Partes más do eu podem ser projetadas a fim de se livrar delas, bem como para atacar e destruir o objeto. E partes boas podem ser projetadas para evitar separação ou para mantê-las a salvo de coisas má internas, ou ainda para melhorar o objeto externo através de uma espécie de primitiva reparação projetiva. O primeiro contato do bebê com a sensação de gratificação se dá ao processo da capacidade de amar ter sido suficientemente bem desenvolvido. Quando esse processo é bem desenvolvido, gera a união entre a mãe e o bebê. A gratidão desenvolvida no bebê é expressada quando a inveja, que também é uma sensação desenvolvida nessa faixa etária da vida do bebê, consegue ser sublimada pela presença de fatores positivos externos que foram desenvolvidos pela mãe suficientemente boa. Esse processo de sublimação faz o bebê olhar com mais carinho para o objeto de amor, que no caso seria o seio. E é bem fácil perceber na fisionomia do bebê esse processo de gratidão sendo desenvolvido, porque ele começa a ter mais apreço pelo objeto em questão. Então, quando ele está recebendo mamar, ele esboça umas expressões mais alegres, ele dá aquele sorrisinho, ele é mais receptivo na hora de aceitar o leite, ele não tem tanta resistência para pegar o peito. Portanto, a primeira forma de gratificação experienciada pelo bebê e também pela mãe é essa quebra de resistência durante o período da amamentação,
que é resultado da sublimação da inveja, ou seja, a gratidão ela conseguiu contornar todos os pontos negativos causados pela inveja. E tudo isso é resultado da criação da mãe suficientemente boa. Muito bem. Agora a Gabriela irá falar um pouco sobre a cisão do objeto. A posição esquizoparanoide é um período do desenvolvimento da criança. Desde o nascimento, o ego imaturo do bebê é exposto à ansiedade provocada pela oposição inata dos instintos de vida e de morte, além da ansiedade causada com o impacto da chegada ao mundo externo. Suas principais características são a fragmentação do ego e a divisão do objeto externo original, o seio materno. O ego se divide e estabelece o seio bom ideal, que gratifica imediatamente com amor e alimentação, e o seio mau, persecutório, que provoca frustração, privação e desperta agressividade. O seio materno, que é sentido como contendo grande parte do instinto de morte do bebê, é sentido como mau e ameaçador para o ego, dando origem ao sentimento de perseguição. Parte do instinto de morte é convertida em agressividade dirigida a ele. Ao mesmo tempo, se estabelece a relação com o objeto ideal. Assim como o instinto de morte projeta para fora, evitando a ansiedade por contê-lo, acontece com a libido, a fim de criar um objeto para satisfazer o esforço do ego pela preservação da vida. Na posição esquizoparanoide, a ansiedade predominante é a que os objetos perseguidores entrarão no ego, dominarão e aniquilarão o objeto ideal e o eu. A ansiedade predominante é paranoide, e o estado do ego e seus objetos é caracterizada pela divisão que é esquizoide. Para que a criança siga para a próxima fase do desenvolvimento, é muito importante que as situações positivas sobressaiam sobre as negativas. Para completar o que a Gabi falou, Tawane, poderia falar um pouquinho sobre a luta entre o amor e o ódio que ocorre nessa posição? O instinto de morte, segundo Melanie Klein, consiste em duas partes: a projeção e a conversão do instinto de morte em agressividade, onde o ego se divide e projeta essa sua parte que contém o instinto de morte para fora no objeto externo original, no caso, o seio. Dessa forma, o seio, que é sentido como mal e como ameaçador para o ego, dá origem ao sentimento de perseguição, fazendo então que o medo original do instinto de morte se torne medo de um perseguidor. A intrusão do instinto de morte no seio é geralmente sentida como dividindo em vários pedaços, criando uma multidão de perseguidores para confrontar o ego. E parte do instinto de morte que permanece no self é convertida em agressividade dirigida contra os perseguidores. E ao mesmo tempo, é estabelecida uma relação com o objeto ideal. Da mesma forma que o instinto de morte, que é projetado para fora para evitar a ansiedade despertada para contê-lo, a libido também é projetada, com o objetivo de criar um objeto que irá satisfazer o esforço instintivo do ego pela preservação da vida. E a mesma coisa que acontece com o instinto de morte ocorre com a libido. O ego projeta ela para fora e o que permanece é usado para estabelecer uma relação libidinal com o objeto ideal. O objeto primário, o seio, é dividido em duas partes nesse estágio: o seio ideal e o seio persecutório, fazendo que o ego desde cedo tenha uma relação com esses dois objetos. A fantasia do objeto ideal se funde com as experiências gratificantes de amor e alimentação que é recebido pela mãe externa real, e é confirmada ao passo que a fantasia de perseguição se funde de forma semelhante com as experiências reais de privação e sofrimento, sendo assim, estão atribuídas pelo bebê como objetos perseguidores. Então, a gratificação não apenas preenche a necessidade de conforto,
amor e nutrição, como também é necessária para manter encurralada a perseguição. E a privação se torna não apenas uma falta de gratificação, mas também uma ameaça de aniquilação por perseguidores. O objetivo do bebê é tentar adquirir, manter dentro e se identificar com o objeto ideal, que ele vê como algo que lhe dá a vida e como algo protetor, bem como manter fora o objeto mau e aquelas partes do self que contêm o instinto de morte. Sendo assim, na posição esquizoparanoide, o bebê não consegue interpretar os objetos em seus totais, não percebendo que o seio ideal que ele ama por suas gratificações, nutrição e amor é o mesmo seio persecutório que ele deposita seu ódio por receio do mesmo de lacerar o seu seio ideal e o self, sem contar a privação e sofrimento que o mesmo atribui a ele. Muito bem! E aproveitando que falamos sobre a luta entre o amor e o ódio, Andressa, você poderia falar um pouquinho sobre a desintegração do ego e a integração do eu rudimentar? A desintegração do ego. A desintegração do ego é a última opção do ego para afastar a ansiedade. Com o objetivo de não sofrer ansiedade, o ego faz o possível para não existir, o que acaba originando uma ansiedade aguda específica, a de se partir em pedaços e se atomizar. A posição esquizoparanoide. Melanie Klein denominou a ansiedade predominante como posição esquizoparanoide, porque esse tipo de ansiedade é a de que objetos perseguidores entrarão no ego, dominarão e aniquilarão tanto os objetos ideais quanto o eu, self. Outro fator é de que a ansiedade predominante também é paranoide, e o ego e seus objetos são caracterizados pela divisão, que é esquizoide. A seguir, temos o caso de um paciente relatado no livro que não sofre de nenhum transtorno psicótico, mas demonstra alguns mecanismos esquizoides. Ele não enxerga seus pacientes como pessoas, apenas os enxerga como divisões, que denominamos de splitting, partes expelidas e projetadas dele mesmo. Não sabia lidar com seus clientes porque não foi capaz de lidar consigo mesmo. Como o indivíduo normal ultrapassa a posição esquizoparanoide? Bom, para isso, é necessário que haja predominância da experiência boa sobre as más, porque quando há essa predominância, o ego acaba adquirindo crença na prevalência do objeto ideal sobre os objetos persecutórios, tal como na predominância de seu próprio instinto de vida sobre o instinto de morte. O que é splitting? A divisão é também a base para o que mais tarde se torna a repressão. Se a divisão primitiva foi excessiva e rígida, a repressão posterior será provavelmente de uma rigidez neurótica excessiva. Quando a divisão primitiva tiver sido menos intensa, a repressão será menos neurótica e o inconsciente permanecerá em melhor comunicação com a morte consciente. Juntamente com a divisão, estão conectadas a ansiedade persecutória e a idealização. Alguns elementos dessa ansiedade e da idealização são presentes a todo momento, desempenhando um papel nas emoções da vida adulta. O ego se identifica repentinamente com o objeto ideal, adquirindo desse modo maior força e maior capacidade para enfrentar ansiedades, sem que recorrer a mecanismos de defesas violentos. O medo dos perseguidores diminui, assim como diminui a divisão entre objetos perseguidores e ideais, que assim ficam mais bem preparados para a integração. Simultaneamente, a divisão no ego diminui quando este se sente mais forte, com maior fluxo de libido. Agora, galera, para completarmos esse tópico, o Gabriel e a Raquel trouxeram um vídeo explicativo para vocês. Klein entende que os bebês estão envolvidos em um conflito constante entre as pulsões de vida e de morte, ou seja, entre bem e mal, amor e ódio, criatividade e destruição. Na medida em que a psique se desenvolve, o bebê prefere naturalmente sensações gratificantes e evita frustrações. Como forma de administrar suas vivências com esses sentimentos bons e ruins, as crianças organizam suas experiências em posições. Klein prefere utilizar o termo posições em vez de estágios de desenvolvimento, pois as posições não chegam a constituir estágios desenvolvimentais. De acordo com a autora, as posições são duas: posição paranoide-esquizoide, também chamada esquizoparanoide, e posição depressiva.
Apesar dos nomes, essas posições representam o desenvolvimento e o crescimento normais do bebê. Nos primeiros meses de vida, o bebê entra em contato com os chamados seio bom e seio mau. Mas o que isso quer dizer? Bom, o bebê tem emoções ambivalentes em relação ao seio materno por conta das pulsões de vida e morte. Ele deseja controlar o seio, devorando-o e guardando-o dentro de si. Ao mesmo tempo, seus desejos de destruição inatos fantasiam a aniquilação do seio por mordidas e rasgões. Para que esses sentimentos ambivalentes e simultâneos sejam toleráveis, o ego, que é o centro da psique do bebê, se divide em duas partes. Cada qual lidará apenas com um tipo de sentimento em relação ao seio. A partir de então, o bebê deixa de temer seus próprios desejos de destruição e passa a se relacionar com duas fantasias, a do seio perseguidor e a do seio ideal. O seio ideal representa a relação de gratificação, amor e conforto que o bebê tem com o seio materno. Ele deseja guardar o seio ideal dentro de si como uma forma de protegê-lo do seio perseguidor, que é a fantasia de que um seio malvado deseja destruir o seio ideal. Para proteger o seio ideal e lutar contra o perseguidor, o bebê adota a posição paranoide esquizoide, que é uma forma de organizar suas experiências. Essa forma apresenta duas principais características: sentimentos paranoicos de perseguição e a clivagem, que é a compreensão de que todos os objetos externos e internos têm uma versão boa e uma versão má. É uma visão dividida da realidade em dois opostos. A posição paranoide esquizoide se desenvolve por volta dos 3 ou 4 meses de vida. Essa visão rachada do mundo está enraizada na predisposição biológica que o bebê tem de atribuir valor positivo à sensação de nutrição e à pulsão de vida, e a de atribuir valor negativo à sensação de fome e à pulsão de morte. Segundo Klein, a clivagem, que é essa divisão da realidade entre o bom e o mal, é um mecanismo que não fica restrito aos bebês. A projeção, que é o ato de projetarmos nossas características e desejos negativos em outros objetos, como no seio perseguidor, também é algo que não se limita aos primeiros meses de vida. Veja só. Splitting is one of the earliest and most primitive psychic defense mechanisms, and really it's about splitting the world and the self into either all good or all bad, so that objects are perceived as either all good or all bad. It's one of the defense mechanisms that we employ in the earliest days of our lives, really, to cope with a kind of very uncertain environment. Whenever we think of people in not complex, not nuanced ways, but as one thing or another, good or bad, then we're doing splitting. It's not something that's just confined to infants. Splitting as a psychic mechanism kind of carries on throughout our lives, really. The concept of splitting is really helpful in social research because you can often see that people idealise one group of people or one person and denigrate others, and for what seems not necessarily good reasons, so that the concept of splitting can give you one way of accounting for what's going on. Projection is a psychic defence mechanism that's useful in defending us from difficult knowledge that we'd rather really not know about ourselves. And those might be kind of thoughts or feelings or attributes of the self that set up conflicts. And here I'm referring to things like hatred or envy, greed, weakness or dependence or incompetence, stupidity or unacceptable desires. In order to unconsciously defend ourselves against the anxiety that that knowledge about the self could produce, we can project, literally expel those parts of the self into an object that's kind of over there. Now, that object could be a person, but it could just as easily be a thing or a place or even a political party or an ethnic group, a racial group or a whole country. When they're placed out of our way, then we can punish them and revile them safely because now they belong to somebody else. It is actually also possible to project nice qualities into people. Some people cannot take
notions of themselves being really good at something or nice qualities. They can't stand praise, for example. And they might project those qualities also into other people and see other people as ideal. But it's quite common to project very bad qualities into other people. And for social psychoanalytic research, we need to be aware of the concept so that we can see when people's accounts are not straightforward, because they frequently aren't, but are affected, for example, by these twin processes of splitting and projection. Perfeito! Então, para concluirmos, vamos rever os principais pontos e fazer uma simplificação. Melanie Klein define que o seio bom é a mãe nos momentos bons e presente. O seio mau seria aquela mãe ausente, como se o bebê enxergasse duas mães no objeto do seio. O mesmo que alimenta, porém que não está ali a todo instante. Fazendo com que o bebê adote a posição esquizoparanoide, que faz ele atribuir valor positivo à sensação de nutrição e valor negativo na falta da mesma. Referente à ansiedade, podemos concluir que existe uma tensão nas funções que o id deseja realizar e as limitações que são impostas pela realidade externa. Então, muitas dessas demandas são frustradas. Já outras vezes, as funções do id podem ser canalizadas e modificadas. Como exemplo, a pulsão de agressividade, que pode ser modificada para algum esporte. Assim, a agressividade está sendo expressada dentro das regras socialmente aceitas. Contudo, para uma pulsão ser inibida, é necessário um gasto de energia enorme, podendo resultar em cansaço, aborrecimento e ansiedade. A ansiedade pode ser a libido contida de pulsões não realizadas ou experiências traumáticas. Assim, é resultado do conflito entre as inclinações do id e a ameaça de punição do superego. O que quer dizer que o id sente que deseja algo, o superego reprova e, em consequência, instala-se no ego a insuportável sensação de medo, como se a punição estivesse prestes a acontecer. E para aliviar esse sentimento ruim, o ego cria mecanismos de defesa. Já a posição depressiva é um misto de ansiedade e medo da perca da mãe e culpa por já ter desejado mal a mesma, passando assim a ter empatia, um desejo de reparação das atitudes e pensamentos anteriores. Dona de uma obra densa e complexa, Melanie Klein possuía uma perspectiva mais intuitiva do que discursiva. Seu modo de operar o humano a levaram ao segundo nome da psicanálise mundial, cujas descobertas reverberam da forma como o atendimento clínico é feito até nos dias de hoje. Dessa forma, encerramos o nosso podcast. Esperamos que todos tenham gostado. Muito obrigada pela presença e até breve.